Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Lia Romano e eu sou analista junguiana, didata pelo IGEP e também sou médica homeopata. Eu vou aproveitar exatamente estas especializações para que eu possa conversar com vocês a respeito da psicologia analítica, da homeopatia, né, e da alquimia. Mas assim, eu gostaria de contar para vocês como é que eu cheguei a isso, né? É porque há tempos que eu procuro saber se o Jung falou alguma coisa, deixou registrado alguma coisa sobre homeopatia. E pesquisei, mas nunca encontrei nada. E outro dia, pesquisando sobre a época em que ele sofreu o infarto do miocárdio, 1944, que eu estava querendo escrever sobre isso, e buscando isso, estava lendo nas cartas, volume 2, na página 33, e eis que eu me deparo, vou contar para vocês, vou ler para vocês. É uma carta a Joaquim Knapp, Düsseldorf, 10/7/1946. Então, ele responde, prezado senhor, e aí ele está respondendo, quanto à homeopatia, o senhor tem razão em considerá-la uma continuação da prática alquimista. Isso é realmente assim. Aconselho a dar uma olhada nos escritos de Hahnemann e o senhor os encontrará mencionados em qualquer léxico. E a carta continua, eu fiquei, extasiada, contei para o Valdemar e ele me sugeriu, fale sobre isso. Então estou aqui com vocês, né? O que eu queria falar inicialmente? Dar uma breve palavrinha sobre a alquimia, para depois a gente falar um pouquinho da homeopatia e o que elas têm em comum. Os alquimistas, eles vêm de uma longa data. Para vocês terem uma ideia, eles iniciaram seu trabalho mais ou menos na época da idade dos metais, os primeiros metalúrgicos, por volta de 3.500 a.C., né? E eles vieram crescendo até que, na Idade Média, houve o apogeu, né? A gente tem relatos de alquimistas helenos, árabes, taoístas, e na Idade Média o Paracelso, né? Jung cita muito Paracelso, e o Hahnemann também, né? E o que é que os alquimistas queriam? Né? Na verdade, eles estavam buscando o elixir a partir da matéria-prima. E esse elixir levaria o indivíduo à imortalidade, à cura dos adoecimentos, né? E, na verdade, proporcionando um equilíbrio desse indivíduo com todo o universo. Era isso que eles buscavam. Só que não era só isso, porque esse elixir, ele deveria transportar as qualidades de um corpo para o outro corpo. E também fazer a transmutação dos metais. E qual era o ápice? O ápice era transformar um metal comum num metal incorruptível, num metal mais precioso, o ouro, né? Que tem toda uma conotação de ligação com o sol, com a consciência, do ponto de vista junguiano, né? E eles não faziam isso para obter riqueza com esse ouro. Na verdade, o que eles estavam almejando era a união dos opostos. O que eles estavam almejando era a coniunctio oppositorum, ou seja, que o indivíduo psiquicamente se tornasse inteiro, íntegro, completo, na sua totalidade, né? Ou seja, aquele potencial inerente que cada um recebe quando é unido o espermatozoide e óvulo, esse potencial, né? Cada um deveria e deve, no processo de individuação, ampliar e poder chegar ao máximo, né, dessa totalidade, tá? E o Hahnemann, a gente imagina, né, que ele deva ter lido
todos esses alquimistas, né, sobre material sobre alquimia. Ele era um erudito. Ele viveu numa época, ele era médico, ele viveu numa época em que a medicina era muito pouco, ela atrapalhava mais do que ajudava. Então, ele viveu mais ou menos na metade final do século XVII e a primeira metade do século XVIII. Nessa época, o que eles faziam? Sangria, purgativos, eméticos e calomelano, que era uma substância formada de mercúrio, né, extremamente tóxico. E ele estava muito descontente com esse tipo de modelo e ele resolveu abandonar a clínica e, para se sustentar, ele foi fazer exatamente traduções de vários livros, né? E dessas traduções, com certeza ele entrou em contato com a alquimia. Por quê? Esse processo que na alquimia a parte da matéria-prima passa por diversas etapas do opus alquímico até chegar ao elixir, ao que a gente chama de dissolução e coagulação, ou seja, solve, coagula, solve, coagula. O interessante é que ele provavelmente foi influenciado por essa ideia do elixir, porque o elixir, na verdade, ele era o quê? Ele era o lápis filosoforum, ou a pedra filosofal, ou a panaceia, né? Ou seja, um medicamento ou uma substância que ia trazer a cura, né? E também ele era considerado o alexipharmacon. O que é isso? É um antídoto. E, além de tudo, né, ele era capaz de transformar os metais simples, comuns, em ouro, né, no mais incorruptível dos metais. O Hahnemann, provavelmente, ele captou essa ideia, né, porque no medicamento dele, ele provavelmente estava fazendo o elixir alquímico, né? Porque ele partia de uma substância colhida de qualquer reino, mineral, animal, vegetal, e o que ele fazia? Ele triturava, diluía e agitava. Essas eram as etapas pelas quais essa substância passava. E o que ele queria com isso? Ele tinha o intuito de liberar o potencial latente dessa substância, que ia ser capaz de despertar as virtudes curativas do organismo adoecido, do próprio organismo adoecido, né? E é muito interessante porque o que o Hahnemann chamou? Ele chamou essas etapas, né, de trituração, de diluição e de agitação, ele chamou isso de dinamização, ou seja, despertar esse potencial medicamentoso da substância, ou o espírito, né, da substância. E essa dinamização é aquilo que a gente encontra quando compra uma medicação homeopática que está escrito lá 6CH ou 30CH, que seriam as 6 etapas pelas quais a substância foi triturada, diluída e agitada. Ou seja, o 6CH foram 6 vezes, né? O 30CH foram 30 vezes, né? E o Hahnemann, ele idealizou um tratamento completamente diferente da época dele. Ele enxergava o indivíduo como um todo, né? Não havia separação psique e corpo num indivíduo que também estava inserido no social e no espiritual. Ele dava prioridade para o doente, não a doença, não ficava focando a doença, ele focava o doente que estava apresentando aquele adoecimento. O que ele fazia? Ele fazia a escolha do medicamento pela semelhança, ou seja, tratar o semelhante pelo semelhante. Então, o que ele fazia? Para ele descobrir essas semelhanças, ele experimentava substâncias dinamizadas em várias pessoas, pedia para que essas pessoas anotassem ao longo de um tempo determinado, essas várias pessoas anotavam os sintomas,
como é que ficaram as emoções, os pensamentos, sentimentos, comportamento, como ficaram os sonhos, como ficou os sintomas da pessoa em relação ao tempo, à umidade, à secura, frio, calor, também em relação à alimentação, ao movimento, ao repouso. Tudo isso a pessoa anotava, né? E, com isso, ele tinha, de cada substância, um retrato medicamentoso. E ele uniu todas esses retratos medicamentosos num livro que ele chamou de Matéria Médica Homeopática. Na consulta ao doente, ele recolhia a história de vida do indivíduo. Tudo para ele era importante. Então, ele queria saber os sonhos, a alimentação, como que o indivíduo trabalhava, como que ele dormia, no caso da mulher, quantas gravidezes, como é que é a menstruação. Ele queria saber a biopatografia, ou seja, momentos importantes na vida dessa pessoa, desde que ela nasceu, que foram divisores de água, em que despertaram sintomas ou humores, emoções, enfim. Então, ele queria saber tudo isso. Isto, para ele, era o retrato do indivíduo. Quando ele tinha o retrato desse indivíduo, ele, por semelhança, ia na matéria médica homeopática e procurava o retrato medicamentoso. Era isso que ele fazia, né? E, quer dizer, foi uma coisa muito inovadora, porque ele estava focando na individualização, tá? Eu acho, assim, fantástico, porque eu não tinha percebido a relação dessa dinamização com a alquimia, né? Quem me despertou isso foi na leitura do Jung e depois lendo mais sobre alquimia, essa projeção, né, que o artífice fazia na matéria, projeção dos conteúdos psíquicos na matéria, né, capaz de curá-lo. E aí, para encerrar, eu acho bastante interessante a gente pensar o seguinte: quando eu dou medicamento homeopático pela semelhança para um indivíduo, o que eu estou fazendo? Eu estou dando para ele com que ele se alimente de todos os seus próprios conteúdos, tanto os positivos, os negativos, os sombrios, os inconscientes, aqueles complexos que ele talvez nem tenha noção que estão atuando nele, porque ele acaba projetando. Tudo que é inconsciente a gente projeta. Só que ele se alimentando daquilo, a psique está fazendo psique. Ou seja, ele está corporificando a ele próprio. Então, com isso, ele está ampliando o seu autoconhecimento e o conhecimento de Deus, né, no seu interior. Então é isso. Eu sei que foi breve, foi rápido, mas é o que eu tinha para dizer para vocês. E quero convidá-los que daqui a um tempinho já vai sair o congresso, o 10º congresso junguiano do IGEP. O tema vai ser sobre envelhecimento, está bastante amplo, muitas palestras interessantes. Estou convidando vocês para entrar no site e dar uma olhadinha nas palestras que vão acontecer. Tá bom? Um abraço em cada um. Tchau.